Então, começando agora mais uma live com vocês. Eu trouxe uma convidada muito especial, a Marisa está aqui com a gente. A Marisa vai trazer um pouquinho sobre o trabalho dela. Muitas pessoas já conhecem a Marisa, outras pessoas não conhecem a Marisa. Então, eu vou querer que você me traz um pouquinho falando pra gente sobre você, Marisa, primeiramente. O que que você faz, como é aí, né, a sua vida, a sua profissão, para que as pessoas entendam. E aí depois a gente vai desenrolando um pouquinho, né, através dessa live, para que assim, para que a gente possa apresentar essa ferramenta tão importante, que é a ferramenta que a Marisa trabalha, tá bom? Então, Marisa, é com você. Traz para mim um pouquinho sobre você. Me fala um pouquinho aí da Marisa. Ok, primeiro eu quero te agradecer, Dani, a essa oportunidade, né, de estar aqui no seu canal, de poder falar um pouco de mim, do Psyche, Hum? e é uma oportunidade única e eu estou me sentindo muito honrada, viu? Obrigada Você por aceitou, ter me você aceitou. convidado. Ok, então vamos falar um pouco de mim, né? Isso. Bom, eu sou filha de imigrantes japoneses, né? Aham. Tenho 71 anos de idade, meus pais vieram do Japão para o Brasil na década de 30, viveram toda a Segunda Guerra Mundial aqui. Uhum. Eu nasci no Brasil e eu trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. Então, foram Ah, 40, quase 40 anos trabalhando no mercado financeiro, trabalhei em bancos, em empresas. Mas durante esse período todo, mesmo trabalhando no mercado financeiro, eu sempre busquei desde os meus 15 anos de idade, eu tinha uma pergunta que era difícil ser respondida, né? Que eu sempre imaginei, eu falava, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Não é possível que a nossa vida se resuma àquilo que eu via. Imagina uma menina de 15 anos, né? sim. Falei, comer, beber, dormir, estudar, trabalhar, Hum, morrer, né? só Eu isso. achava Uhum. muito pouco, né? Muito Sim. pouco. E aí eu fui começar a buscar as respostas para aquilo que a vida não conseguia me trazer. Então, aos 15 anos, eu já comecei a buscar, tentar entender o que era espiritualidade. Uhum. Meus pais, como eles eram japoneses, eles deixaram que a gente fizesse as próprias escolhas da Uhum. religião. Religião. Uhum. Aos 15 anos eu fui buscar a igreja católica, e Sim, naquele momento eu queria que Deus falasse comigo, me explicasse as coisas, e exatamente. essas respostas não vieram. E Sim. aí depois eu fui para a vida normal, aos 18 anos eu comecei a trabalhar, a gente vai para a vida normal, Sim. né? Foco na construção da carreira, aquela coisa toda. E foi assim até meus 30 e poucos anos, quando a espiritualidade começou de novo Bater a na bater na minha porta, né? é. Para um despertar, né? Lá Uhum. eu comecei a buscar. Foi quando eu conheci o Espiritismo. Sim. Então, muitas das minhas respostas começaram a aparecer a partir do Espiritismo, Sim. né? Que principalmente a resposta sobre as diferenças sociais, sobre as diferenças entre as condições das pessoas, né? Porque um nascia com tantas dificuldades e outras, na visão da vida comum, tão abastadas, né? Com aquela vida feliz, né? Então, naquele momento, o Espiritismo me trouxe muitas das respostas. E aí, nesse aprofundar do conhecimento, que aí eu conheci a física quântica, você começa a cada vez Começar a abrir abrir. uma É, cortina. vai Exato. abrir. Para Uhum. mim é como se fosse uma cortina, se abrindo. Abre uma Sim. cortina, depois abre outra cortina, né? Uhum. Então foi assim a minha vida, né? Além da minha vida profissional, natural, normal, Sim. né? Essa minha busca por um autoconhecimento, uma compreensão do que é que tinha por trás disso tudo, né? E Uhum. aí eu fui buscando todos os processos, quer dizer, a primeira formação minha nas questões energéticas foi o Reiki, Uhum. né? Parece que o Reiki foi a primeira abertura, né, dessa visão um pouco mais ampliada. Sim. Então, hoje eu sou reikiana de nível 3, né? Uhum. Fiz tudo que eu tinha que fazer no Reiki, busquei outras técnicas, eu estudei muito Access, Nossa. né? Eu fui muito fundo, né, nessa informação que o Access trouxe, terapia multidimensional, biomagnetismo. Gente, eu fui fazer uma lista das coisas, E eu tem fiquei muita até coisa, né? impressionada, É. né?
que a gente acaba não tendo nem noção que a gente vai fazendo, vai fazendo, vai É. fazendo, né? Então, assim, eu fui para algumas terapias, tipo cristais, tarô, Uhum. mapa astral, só para compreender, mas assim, uma visão muito rasa sobre isso, mas era só para entender, Uhum. o conceito que estava por trás disso, Uhum. até que eu cheguei ao Psyche, Uhum. né? Uhum. Aí, quando eu cheguei no Psyche, parece que todas as peças se juntaram, sabe? Foi Sim. muito interessante que parece que o quebra-cabeça É, começou a fazer mais sentido na minha vida, entende? sim. E aí, depois disso aqui, ainda fui buscar outras técnicas como radiestesia, leis biológicas, né, Uhum. que é a medicina germânica do Hammer, que a gente compreende aonde é que estão as doenças e por que que as doenças acontecem, Sim. né? Então, assim, bom, tem aí um caminho Tem enorme, Dani, de coisas que eu fui buscando, mas com o objetivo de autoconhecimento. de autoconhecimento. Uhum. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar, né, e levar essas técnicas para o mundo, porque, como eu te Terapeuta, né? disse, Uhum. a minha vida sempre foi a vida executiva, vai, né? Da vida normal, comum, entende? Então, eu Sim. sempre imaginei que tudo isso que eu busquei era para um trabalho meu. Para você. Uhum. Interno, né? Exatamente, exatamente. Mas, e aí eu me aposentei, né? Aí eu me aposentei e a vida acabou me impelindo, porque para mim é muito claro, todo conhecimento que você adquire, Ele não pode você ficar. tem que levar para o mundo, Exatamente. Ele não pode né? ficar com a gente só. Não Exato, pode. Tem muitas pessoas que precisam aprender ainda, que precisam receber também, né? Eu também sinto a exato. mesma coisa, assim. Eu falo que aí eu vi Eu passo adiante, né? sim, porque o conhecimento que você não aplica, ou que você aplica num mundo muito pequeno, né? Porque é uma coisa só para você, é como se você matasse aquilo, né? Eu falo que Sim, conhecimento sem aplicação é um conhecimento morto. é, E a vida não permite isso, é muito louco isso, exatamente. né? Muito louco A mesmo. vida acaba te impelindo para que você leve para o mundo, porque eu acho que é o momento em que as pessoas precisam, né? As pessoas estão precisando mais do que nunca dessa. Ai, eu acho que é dessa. Não quero te falar em auxílio, sabe? Mas é dessa consciência, Aham, uhum, dessa consciência. sim, sim. Então é essa, assim, olha, eu resumi absurdo, porque se falar 60 anos da minha vida, eu vou ficar Exatamente, exato. 40 minutos falando sobre mim Deu certo, aqui. deu certo. Mas aí você virou terapeuta, então, agora, você se considera terapeuta. Sim, Uhum, sim, uhum. sim, sim. E agora, sua ferramenta específica de trabalho é o Psyche, no caso. Sim, é Uhum. o Psyche, é o O Psyche. carro-chefe, vamos dizer assim, o carro-chefe. E é claro que depois você faz outras coisas, como você falou que como você tem outras coisas também de curso que você fez, você também coloca, mas o Psyche é o seu objetivo O Psyche é minha ferramenta principal. principal. Todas as outras ferramentas, elas vêm Complementam, né? para isso, para complementar Sim, de tal forma que eu possa ser cada vez mais cirúrgica, sabe? sim, Nas crenças. Então, tudo sim. aqui são ferramentas complementares, mas a minha base é o Sim. Psyche. Uhum. E como funciona o Psyche, então? Vamos chegar nessa parte de entrar no Psyche, então, explicar para as pessoas o que que é o Psyche. Então, você nunca ouviu dizer isso, eu também não tinha escutado, meu médico que me passou falando sobre a Marisa, e ele me passou o telefone da Marisa, e a gente fez algumas sessões de Psyche, e fomos limpando ali, fomos limpando algumas crenças que vão atrapalhando a nossa vida. Mas fala um pouquinho sobre o Psyche, então, qual é o Bom, intuito dele, para que que ele serve, e aí as pessoas vão percebendo aí que talvez essa ferramenta é que elas precisam também, né? tá bem. Eu vou só dar um passo para trás, Sim, tá, Dani? Eu quero falar como é que Psyche chegou na minha vida. sim. Foi de uma forma tão inusitada, e Hum. para mim, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você está aberta Uhum. para as coisas, está disponível, né, para ser ferramenta, elas chegam para você de uma forma assim totalmente inusitada, né? Então, em 2020, na pandemia, em plena pandemia, eu já tinha comprado o livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença,
E Uhum, ele já estava na minha cabeceira já há algum tempo, acho que já fazia uhum. alguns aninhos que ele estava Sim, lá. sim. E na pandemia eu decidi ler Uhum. aquele livro, que a gente acabou ficando com um pouco de tempo Tempo em disponível, casa? né, naquele momento. E foi interessante que a partir do livro do Bruce Lipton, na última página do Bruce Lipton, porque no livro ele fala sobre as crenças, né? Uhum, Sobre como é que a nossa biologia funciona, porque Bruce Lipton fala que na verdade o nosso cérebro não é o DNA, uhum, sim. que, na verdade, o que as nossas percepções do ambiente é que tem papel fundamental na expressão da genética, né? Aham. Então, ele fala muito sobre as crenças, sobre o ambiente que a gente vive. Então, isso, para mim, me despertou uma curiosidade muito grande. Falei, gente, isso é muito significativo, fez É, muito sentido para mim, sim, né? sim. Então, o fato de você desenvolver uma doença Uhum. não é porque o seu pai tem esta genética que você Você vai ter, vai ter também. Uhum. você vai desenvolver, entende? Mas na verdade é o ambiente em que você está inserido, as emoções que você está inserido, ou as crenças que você tem, que você não só herda, como vive na família, que faz você desenvolver a doença. Então, aquilo para mim foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, Aham, me fez aham. sentido. E aí, na última página do livro, ele menciona o Psyche como uma forma de fazer uma modificação dessas crenças, Ah, né? Porque para mim sempre vem esta pergunta: como eu mudo isso, né? exatamente, Porque exatamente. a informação vem, você fala, uau, faz sentido, tudo bem, para mim, ok. Agora, o que que eu faço com isso? Como é que eu posso fazer uma mudança na minha vida, Uhum, né? Se você tem lá é como se a gente não tivesse mais sujeito às coisas como vítima, né? Não é uhum, falar, então, eu sou vítima do sistema. Não, a gente não é vítima do sim. sistema. Então, Uhum, existe uma forma de mudar. E uhum. aí ele faz a menção do Psyche na última página Ah, do sim, Biologia da Crença. sim. Aquilo me chamou a atenção. Eu falo eu tenho amigos que leram a Biologia da Crença e que não viram o Psyche na última página, Tá. Uhum, né? E eu falo que aquilo saltou aos meus olhos, eu sim. olhei para aquilo, até como se escreve, eu nem soube falar, né? Falei Aham, errado, óbvio, isso todo mundo aham, fala errado. aham. E eu fui pesquisar na internet, e cheguei a um vídeo do criador da técnica. Sim, E sim. assisti aquele vídeo, eu falei, menino, isso é poderoso. Aham. Isso é muito potente. Eu Uhum. fui buscar no Brasil, porque é um vídeo dos Estados Unidos, Tava em né? Um vídeo inglês, é. americano. Uhum, uhum. Eu falei, deixa eu ver se isso tem no Brasil. E aí eu cheguei no Instituto Salgado Filho, que ele trazia o curso para o Brasil. Liguei para o Instituto Salgado Filho e a Beth Holstein, que é a única instrutora de Saquei no Brasil, estava vindo para o Brasil daqui 10 dias da Ah, data que eu liguei para lá, sim, né? sim. E foi muito maluco. É, E umas coincidências, assim, né? Entre umas aspas. coincidências, né? E só que não tinha vaga para aquele curso, porque estava na pandemia e ela estava vindo para pagar, para, na verdade, resolver a questão da agenda dele. Então, era um grupo enorme que ela estava dando para dar aula para todas as pessoas que ela tinha deixado de dar na Sim, pandemia. entendi. E, Uhum. bom, ok, vou ter que esperar a Beth voltar daqui 6 meses, É, um ano. E aí o rapaz falou: Marisa, tem uma vaga que a pessoa não confirmou. Então, se ela não confirmar, eu falei, é minha, é uhum. minha. E a pessoa não confirmou. É, Eu disse, era meu pra Deus, ser. Aquele era para negócio que era ser, pra ser. né? Era para ser. Então, assim, essas coisas na vida da gente vêm de uma forma tão contundente, sabe? Então, assim, Uhum. para mim ficou muito claro É, que eu tinha que estar naquele momento, era o naquele caminho, né? dia. Que era o caminho, né? Foi exatamente. E, Nessa hora eu falei, bom, é o meu caminho é, mesmo, e no próprio curso eu percebi a potência que essa ferramenta representava, sabe? Então, sim. foi ali, foi naquele momento que eu tinha certeza, né? E eu vi a potência desta técnica na transformação das crenças. Uhum. E aí, a partir dali, eu fui até o final. Eu fiz Aham. todos os cursos, né, de Psyche e passei a utilizar o Psyche na minha vida, Em você. Uhum, em uhum. mim. Então, em primeiro lugar.
E sim. aí agora eu quero falar um pouco do que é o Psyche. Uhum. Psyche, né? Isso. Porque o Psyche, ele é uma técnica que foi desenvolvida por Robin Williams na década de 80, né? E ela visa uma transformação pessoal e a reprogramação da mente subconsciente para superar todas essas crenças limitantes e alcançar uma mudança positiva na vida, Aham, né? Então, ok. Então, ele é uma técnica de mudança das crenças, sim, né? sim. Agora, qual é a base das crenças? Porque para a gente entender o que é a crença, a gente tem que entender um pouco do que é a mente consciente e a mente subconsciente, Uhum, né? Então, na verdade, assim, a mente subconsciente, ela representa 95% uhum, de tudo que acontece na nossa vida. sim, Porque, segundo pesquisas dos neurocientistas, a gente tem consciência só de 5% 100%. de toda a nossa atividade cognitiva. E Uhum. aí ele fala assim, 5% se você for bem desperto, É, porque a maior parte tem consciência somente de muito 1%. pouco, né? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Muito pouco. É muito maluco isso, É. né, Dan? Então é Uhum, muito maluco. Então, assim, somente 1% do seu dia ele é criado com a sua mente consciente. Isso quer dizer que a sua vida, ela é comandada por uma programação que está instalada na sua mente subconsciente durante toda a sua vida, uhum, principalmente na infância. uhum. Então, assim, tudo aquilo que a gente vive na infância, porque durante a Vai infância gravando. Uhum. nós estamos em teta, né? Até os 6, 7 7 anos. anos de idade, a gente, é como se a gente, a analogia é como se nós fôssemos uma fita virgem. Eu sou da época da Sim, fita cassete, sim, gente, sim. Uhum, né? uhum, uhum. Onde você apertava lá o REC, É, e aí né? ia rodando. E ia rodando, né? E na analogia atual, é como se a gente falasse que nós somos um HD Um HD de computador. livre de qualquer programação, Sim, né? Então, todas essas pastas de informação, elas são colocadas nesta primeira infância. infância. Uhum, Então, tudo aquilo que você vive, inclusive na vida intrauterina, né? sim, Que na vida intrauterina, tudo aquilo que a nossa mãe sente, nós sempre, sentimos. exatamente. Então, a nossa gravação de informação, ela começa Automático. antes Uhum. de, né? É. Então, ela começa na vida intrauterina. Existem estudos que diz que é no momento a partir do momento da concepção, a É. gente já começa a gravar as informações daquilo que a sua mãe ou aquilo que está sendo Ao seu vivido. redor, ao redor da mãe, né? O que está acontecendo no ambiente. Até mesmo porque eles falam que até mesmo para o bebê também já ter uma noção do que tá. Quando ele sair, não levar um choque tão grande também. Então ele já é que ele já está escutando o ambiente, ele já está entendendo, ele já está percebendo quem está por volta. Então já é uma ajuda também para o bebê também não entrar de cara, né? Tipo assim, tá tudo novo. Não, então ele já vai se acomodando já vai percebendo o que está por volta ao redor, né? Isso mesmo. E eu costumo dizer que as crenças é que a gente pensa nas crenças, a gente pensa nas crenças limitantes. Não, são crenças boas e crenças não boas. Exatamente. Na verdade, então Isso tá aqui tudo lá. te alavancam, tem uns que te trazem para trás. Tem que ter dos Exatamente. dois lados, né? Eu falo, é simplesmente uma programação. É como se Sim, nós estivéssemos sendo programados. Acho que a sua analogia foi perfeita, sim. Dani, sabe? É assim, é como se esta criança que chega, ela precisa saber funcionar. É. Né? Agora, qual é a base da informação que ela vai receber? É a Ah, base da informação da família. claramente, é claramente. Entende? Quer dizer, então, as coisas boas e ruins. E é como se a gente parasse para fazer uma observação, né? Então, a gente olha para algumas pessoas e vê que, de repente, ela anda super bem num aspecto da vida dela, né? E aí você olha para a família, né? Principalmente a questão de prosperidade, gente. É o Prosperidade que mais é um pega todo grande mundo, né? exemplo. É o que pega todo mundo. Pessoal, como é que aquela pessoa, tudo para ela funciona tão fácil? Né? Uhum. E que de repente para mim é tão mais difícil, parece que eu tô com uma roda engripada, né? Eu ando um pouco, depois eu paro, eu ando mais um pouco e paro, eu perco, começo, tem que começar tudo de novo. É. E você vê pessoas que fluem, Uhum. fluem na prosperidade, porque Uhum. eles não têm crenças, Eles não têm ou, na pressa. verdade, eles têm outras crenças, são Uhum. crenças positivas para aquele aspecto. Exatamente. Então, assim.
quando a gente começa a fazer esta observação, a gente percebe o quanto estas crenças que estão instaladas ali são importantes, Uhum, né? uhum, São importantes para a gente olhar, sim. né? E verificar se elas servem para você neste momento. Exatamente, também servindo para agora, pro agora, porque com certeza quando você era criança, eu sempre falei, sempre falo isso. Quando você era criança, você tinha um olhar de criança. Você, Ex- você falava como criança, você agia como criança. Mas agora que você já cresceu, que você já, então você tem que ter um olhar de adulto, uma fala de adulto, um pensamento de adulto que é diferente, né, daquela crença lá programada na infância. Exatamente. E a gente vê hoje que nós temos diversas técnicas que trabalham e que, porque isso já está muito claro, Sim, né? Que a gente a precisa programar o transformar. programa. Aham. Exatamente, a questão é, de novo, aquela pergunta que eu sempre faço para mim mesma: como? Né? Porque Exatamente. a Como? consciência já existe. A maior parte das pessoas, eu acredito que essa história aí da mente consciente e inconsciente já não é novidade mais para ninguém. Sim, sim. Né? As crenças é quem dita a nossa vida, é o que comanda aquilo que a gente está vivendo. Então, eu acho que já existe uma consciência sobre isso, né? Aham. Agora, como é que a gente muda isso? Né? Essa é a grande questão. Porque, na verdade, essas duas mentes, a consciente e a inconsciente, elas trabalham juntas. Uhum. Elas trabalham juntas. Só que o que acontece é o seguinte: você só consegue controlar esta coisa quando você está totalmente consciente dela, Sim. né? O ponto é, se nós estamos dizendo aqui que nós estamos conscientes somente 5% do nosso tempo e que os 95% a gente Uhum. está atuando no piloto Muito bem, suficiente, automático, é. Uhum. verdade? Então, se a gente Sim. para olhar no nosso dia, A não gente tá sei para mais a vida, automático do que tudo, né? A gente não tá nem pensando, a gente tá nem para respirar, nem para tomar água, nem para nada, né? A gente tá simplesmente vai indo, né? a gente vai Não indo. Quando para é pra que a gente pensar, eu preciso, né? Você só vai, né? É, quando a gente percebe, o dia passou. exatamente. E de verdade, aquilo que você gostaria de ter feito, nem foi. Aí você fala, ai, amanhã eu faço. É, Não é assim que a é, gente vive? Então, este é o piloto automático dos 95% do nosso subconsciente. sim. Né? Então, é assim. E a questão é assim. Então, quer dizer que a gente está sendo conduzido pelas nossas programações do subconsciente. Hum, exatamente, basicamente. E, Só é o e aí que mais e acontece. se reproduz sem você perceber, né? Aham, Então, é aquela história, você vai indo, daqui a pouco a tua vida foi conduzida para um lugar que não é o lugar que você gostaria que fosse, né? exato. Então, assim, então, para que a gente pudesse fazer com que a nossa vida fosse conduzida para onde a gente quer, nós teríamos que ter um esforço de um foco muito grande, Uhum, né? Ou exatamente. perceber que se a vida está te levando para um lado que não é o que você deseja, então Ali é porque tem uma alguma coisa está coisa. ali. Uhum. Alguma coisa tá Exato. rodando ali naquele programa, né? Que tá Tem um te levando sempre para aquele caminho. Tá levando sempre para aquele caminho. Aí você fica sempre exatamente. naquele lugar. E você fala, mas eu não quero mais aqui. Então quer dizer, o que que a gente tem que fazer? Reprogramar aquela crença, né? Exato. Então, agora, como é que você reprograma, né? Porque de repente você fala, ah, não, então eu vou ter foco total, então eu tenho que pensar que eu tenho que fazer isso, 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 mas daqui a pouco você se desviou, É. né? Então Uhum. tá, então eu acredito muito nisso, tá? Eu falo que nós temos 5% de consciência, que é a mente consciente, e que, na verdade, nós desenvolvemos esses 5%. Eu falo que é só o homem que Uhum. tem, né, esse 5% que é a parte pré-frontal, Sim. né, que a gente desenvolveu, que eu brinco, eu falo que é como se a gente tivesse tirado o nariz para fora d'água, Aham. né? Nós tiramos o Um nariz para pouquinho. fora d'água, mas o corpo todo está submerso. Exatamente. Mas essa mente consciente é a força que a gente tem, Uhum. que é o livre-arbítrio, né? Que Uhum. na verdade é a nossa vontade, né? Então nós temos esse livre-arbítrio de decidir para onde a gente quer ir. Olha que incrível Exatamente. isso, isso é Exatamente. A maravilhoso, gente né? conduz. Então, se nós temos esse livre-arbítrio, se nós temos essa decisão, o que o Psyche faz é
ajudar você a reprogramar o seu HD. Exatamente. Porque o que nós precisamos fazer para mudar essa crença, porque só o pensamento é possível? É, mas olha o tamanho do esforço que a Porque gente você tem tem que que estar sempre fazer. focado naquele mesmo pensamento, né, o tempo todo. Só que acontece que você foi programado e faz anos de programação que você está habituado a agir daquele jeito. Então, para você mudar aquela mentalidade, é aquele negócio assim que vai suar mesmo para poder conseguir Ex- desprogramar aquilo que está tão impregnado e tão habitual. Porque um hábito. Exatamente. É um hábito. Agora, você vê, o Robin Williams, que é o criador da técnica do Psyche, ele compara a nossa mente subconsciente como um grande HD. Uhum. Então, ele tira um pouco desse estigma do difícil, entende? Ele fala, gente, a verdade é a seguinte: nós temos um programa no computador. Como é que a gente muda o programa? Né? Como é que a gente muda o programa? E aí ele compara a mente consciente da mente subconsciente, a potência que é a mente subconsciente. Então, Sim. comparando, se a gente fosse fazer um comparativo, nós falaremos o seguinte: a mente consciente, ele é um computador que processa 40 bits de informação por segundo. Falou, Marisa, eu não entendo que é bits ou bytes. Uhum, Tudo bem. uhum. A mente subconsciente, ele é um computador que processa 40 milhões de bits de informação por segundo. Ou Então, seja, assim, ela a gente capta, precisa capta tudo, né? conhecer, é 1 milhão de vezes mais potente, Capta entende? Então, tudo, assim, né? tudo ela comanda todo o nosso corpo, Tudo. tudo aquilo que acontece no nosso corpo é comandado, Uhum. tudo aquilo que está Tá automatizado no no sistema. ambiente, né? Ele é trabalhado a partir do nosso subconsciente. Então, se a gente for pensar em programar o nosso computador do consciente para o inconsciente, é como se fosse uma aguinha, sabe aquela aguinha que Uhum. você faz, aquele caminho Sim, sim. contra uma maré. É, é, é. Então, assim, o que o Psyche faz, ele abre a pasta, ele Uhum. abre o HD. A Uhum. gente chega lá, entende qual é a crença que está lá e reprograma, É. né? Uhum. É como se a gente reescrevesse aquele Prevê-se aquela programa, informação. Uhum. aquela informação e colocasse por cima daquela informação, né? Que eu falo que é aquela grande crença do eu mereço ser feliz. Eu Uhum. falo que conscientemente, quem acha que não merece ser feliz? Exatamente. Todo mundo merece. Todo mundo, né? E aí você vai, é por incrível que pareça, o que tem de crença que é inversa a essa, que a pessoa não merece ser feliz, está lá, está na crença. Sim, Você vê que a pessoa não está forte nessa crença. sim, Eu estou falando coisas aqui que talvez as pessoas não vão compreender, sim, né? Porque o Psyche usa a cinesiologia para buscar as crenças, sim. né? O que que é a cinesiologia? É um teste muscular. Uhum. Porque se o nosso subconsciente é que comanda todas as funções do nosso corpo, então ele comanda toda a nossa força muscular, né? O andar, o falar, o concatenar. Então a gente usa um teste muscular, porque se eu perguntar conscientemente para você, se eu perguntar para você, Dani, você merece ser feliz? Qual Uhum. será a sua Claro que resposta? sim. Claro que sim. Claro que sim, claro que eu mereço. Mas quando eu vou lá fazer o teste muscular, quando você declara, eu mereço ser feliz, eu vou ver que o teste muscular nega isso. Uhum. Então, Portanto, é uma existe uma crença. crença Uhum. lá de que você não merece ser feliz. E foi Né? talvez colocada lá na infância, na juventude, que em algum momento alguém te falou que você era um infeliz. E aí Exatamente. ser um infeliz mesmo. E aquilo ficou tão preso, tão. Você comprou como uma ideia tão Você importante. acreditou, né, Dani? Você era pequena, você Você era acreditou pequeno, você nisso. acreditou, e você comprou como uma ideia verdadeira, né? E ficou preso ali. E aí o que que você faz? Você começa a crescer e você fica naquela mesma ideia por muito tempo. É, porque as coisas começam a acontecer na sua vida para ratificar a sua crença de que você não merece ser feliz. Exatamente, porque aí você tá vibrando aquilo, e aí tudo que você Exato. emana volta pra você, né? E aí Exato, vai que te na mostrar. verdade a gente atrai, né? A Exatamente. gente atrai tudo aquilo que a gente emana. E Uhum. é por isso que essas experiências acabam chegando na nossa vida para reafirmar a
crença que você tem. Exatamente. Né? Então, assim, parece meio maluco isso, mas é o que acontece. É o Uhum. que acontece o tempo todo na nossa vida. É É, por isso que a gente, às vezes, pensa que nós queremos caminhar para um lado e a nossa vida nos leva para a outro. outra. As crenças, né? São Uhum. as crenças que nos trazem aquilo que você está vibrando. Né? Exatamente. Então, assim, então o Psyche, ele vem, né? Na verdade, assim, ele é um processo muito simples. Uhum. Eu mais me encantei com o Psyche, que ele é dinâmico, Ele é ele é rápido, simples, ele é age, rápido, ele age, né? ele age. E mais do que isso, quando você retesta com a cinesiologia, Hum, depois da execução do protocolo do Psyche, Você percebe. você já tem a resposta Tem a diferença. positiva. Uhum. Então, assim, não sou eu que estou dizendo para você, Dani, que funcionou o processo, né? Exatamente. O próprio teste muscular Já comprova mostra. que a Uhum. tua crença está diferente, Exatamente. sabe? Então, assim, é muito dinâmico. E o Uhum. que mais me encanta no Psyche é que, aí é uma coisa minha, né? Uhum. Ser terapeuta, eu nunca achei que eu tivesse a capacidade de dizer ao outro o que era melhor para ele. Porque eu Sim, acho que cada um tem as suas exatamente. questões, entende? Uhum. Então, assim, isso para mim é a história de ser guru do outro, né? Eu falei, Sim, gente, eu não sou exatamente. guru de Mestre do outro. ninguém. Você ser mestre do mestre, imagina, né? Imagina, não é verdade? Então, assim, eu É. acho que o Psyche te empodera, ele não te desempodera. Uhum. Né? Ele traz para você a consciência de que o poder está dentro de você, não fora. Uhum. Uhum. Então, assim, Tudo tudo pode ser está. mudado, né? Também tem isso. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser Sim, reescrito. e Tudo a pode ser. decisão é sua. Exatamente. A decisão é sua. E eu sou uma mera facilitadora. Né? Então, Exatamente. assim, eu ajudo a chegar nas Um questões, ponto. nas Uhum. crenças, mas toda a reprogramação é feita pela própria pessoa. Uhum. Então, existe, Exatamente. então, assim, é só uma facilitação e é rápido. Não Uhum. tem, numa sessão, Você você já já. consegue dar uma limpada boa nas coisas, né? Você já Exatamente. começa a limpar totalmente o que você de repente está engastalhado por muito tempo. É uma ferramenta muito, assim, E o que é mais rápida mesmo. bacana, né, que o Robin fala, né, que ele existe, fala assim, não existe as profundezas da crença. Não, Não. Ela é não é crença. dê, Crença é crença, né? qual é a pasta que você quer mudar? Qual Exatamente. é, qual é a parte da tua vida que você quer mudar? Aham. Né? Eu falo que a grande pergunta que precisa ser respondida é como é que é a sua vida hoje? Uhum. É diferente da forma como você gostaria que fosse. Exatamente, exato. É essa a pergunta que Exatamente. Aí você precisa começa a ser. perceber que tem coisa por trás que não está deixando você chegar aonde você queria estar mesmo. Exato, porque nós temos o poder de ter aquilo que a gente decide ter, Exatamente, exato. né? Poder de Agora, a comunicação. crença é como se fosse um freio de mão. Essa analogia para mim é É, perfeita. É um freio exatamente. de mão que não permite que você vá para onde você quer ir, né? Exato. Então, no momento em que você tira o freio de mão, acelera, Aí, você vai, vai, né? Vamos né? deixar que flua, né? Isso Então, mesmo. E eu falo que não adianta também fazer a transformação da crença e não fazer como é que o movimento, vai? assim, Também não adianta, né? Porque aí é, você vai lá, se muda o programa, mas não executa o programa, uhum, entende? Então, assim, o movimento para onde você quer ir é sempre importante, sim, né? Agora, tirar um freio de mão que te impede, sabe, de caminhar mais rápido, porque, uhum, de novo, eu acredito na força que uhum, nós temos, até de mover um iceberg, sabe? De bota exatamente, mais forte e vai. Eu acredito nessa força. aham, aham, Agora, imagine uma força dessa sem freio de mão. exatamente.
Não tem pra Vai embora, ninguém, né? vai Não tem pra embora. ninguém. Não tem pra ninguém. Quais Como as dizem, o céu crenças é o limite, né? exatamente, isso é o limite. Quais as crenças que mais chegam pra você, assim, que de repente você poderia talvez lembrar que. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho essa crença. Só pra, tipo Olha, assim, jogar, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não consigo imaginar nenhuma crença que eu tenho agora, sabe assim? Né? Então aí, às vezes as pessoas ficam naquela, que crença que é crença? O que é ruim, né? O que é bom? O que é. olha, Dani, eu já vi de tudo, É, né? A eu acredito que você já viu de tudo. prosperidade, a prosperidade é um tema que Sim. vem muito Que o forte. dinheiro é sujo, que o A- dinheiro não presta, né? Essa parte também, às vezes, aparece muito isso, Incrível, né? gente, incrível. Prosperidade vem muito. Vem uma questão da autoconfiança, Ah, sim. né? Eu penso, né? Eu não Autoconfiança, consigo, eu sou fraca, né? Às vezes é que eu exato. sou fraca. Eu não, Eu não não consigo, eu conta. não sou capaz, eu não sou Eu não sou capaz. capaz, é. Então, em algum momento da sua vida, alguém deve ter colocado ali, né? Ou você se sentiu fraca realmente diante de uma situação que pra você julgou ser grande demais, né? E aí você Exatamente. criou ali uma programação pra você pra trazer pro resto da sua vida e não é exatamente, né, a E as verdade. questões de relacionamento vêm bastante Ah, também, tá. Uhum. né? Então, assim, olha, vem de tudo. O que eu tenho trabalhado muito nas questões, principalmente nas questões da doença. Ah, tá. Toda doença, ela é precedida de uma emoção. Sim. Ah, E essa não. emoção, ela está conectada a uma crença, Sim. né? Ou a um trauma vivido na infância, entende? Então, assim, então eu tenho aliado o meu trabalho com a leitura biológica, Uhum. né? Que a leitura biológica, que é a medicina germânica, traz muito esta informação das emoções que estão ligadas à doença, Uhum. e nas emoções a gente sempre busca uma informação que é ou um trauma ou alguma crença que está ali. E Exato. tem sido assim muito dinâmico, porque às vezes o que acontece é a pessoa não tem noção. Ela sabe que a vida dela não está legal, que não está do jeito que ela gostaria, mas ela não consegue definir exatamente qual é o ponto da vida dela que ela gostaria de transformar. Sim. Então, eu falo que é como se eu buscasse um fiozinho solto, sabe, naquele emaranhado, aí a gente Sim. vai buscando essas informações e vai transformando, né? E eu fiz um atendimento recente, faz menos de um mês, de uma pessoa que estava com tiroidite de Hashimoto, Ah, sim. Uhum. né? Então, e aí, quando a gente busca a informação da tiroidite e a gente vê que ela tem a ver com conflitos de alta agressão, porque ela é uma doença autoimune, Autoimune. Uhum. ela é autoimune, Sim. então assim, é como se o corpo atacasse a si mesmo, Sim. né? Então aí ele reflete, sabe o quê? Um sentimento de culpa, Sim. desvalorização, Sim. autorrejeição. Olha quantas crenças estão, É. É. né? Então aí a gente busca estas crenças e vai transformando essa percepção, principalmente de uma autodesvalorização. É Exato. incrível, gente, é incrível como tem tanta gente que não consegue se valorizar, sabe? Colocar sua palavra no mundo. É Sim, difícil sim. se posicionar, sabe? Falar não. É, é. Falar não pode parecer simples para algumas pessoas, para outras é impossível É falar difícil não. demais, é. Uhum. Né? Porque o falar não é como se ele não pudesse ser mais aceito. Olha a crença de não poder ser aceito, né? Exatamente. Então, assim, então foi muito incrível o resultado que a gente teve quando a gente trabalhou essas crenças que estavam conectadas à tiroidite. E Uhum. ela relata, falou, nossa, Marisa, eu estava procrastinando, eu não conseguia, ela não conseguia colocar em prática tudo aquilo que ela gostaria, porque ela não se sentia capaz. Ah, uhum. Essa é uma outra crença, Sim, sabe? Eu não eu sou senti capaz, não me sinto uhum. capaz. E Exatamente. ela fala que naquela semana ela colocou tudo que ela tinha que fazer. Foi, Força ela pra ela, falou, né? Deu força pra ela, sim, porque né? ela tirou todas essas crenças de que ela não era capaz, né? De Exatamente. que ela Então não, aí não. você desprograma aquilo e aí você acha sua força novamente.
né? Percebe Exatamente, a que questão da tem expressão, porque é tiroide, né? A fala, exatamente aqui na fala, então. na fala, então ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia Uhum. expressar as vontades dela. Então a gente trabalhou crenças, né, relativas a isso, sabe? Eu posso falar, eu sou ouvida, olha isso, eu posso expressar tudo aquilo que eu quero. E quando a gente testa essas crenças, elas não estão lá, elas são fracas. Isso quer dizer que ela tem uma crença inversa, de que ela não pode, né? Ela não pode falar. E ela Entendi. tinha uma questão da infância que Às ela vezes tinha. até mesmo, né, de ter, por exemplo, ter sido numa família que é muito rígida, que não Exato. deixava você se expressar, que você não podia falar, que você, né, que era só os adultos que falavam. Então aí o que acontece? Vai te calando, vai te calando, vai te calando, você pensa que você perde o seu poder de fala. Você é Exatamente. podado, né, lá para trás, né? Exatamente. No caso dela, foi uma situação que ela viveu na escola. Ah, tá Uma vendo? professora super rígida, né? Sim, Entende? que Então, não olha podia só, então falar, ela olha. viveu, ela Uhum. tinha medo de falar, porque um Exatamente. dia ela falou alguma coisa, a professora, os amigos deram risada, entende? Então, assim, Aí, isso a travou, entende? Então, assim, olha o que olha, são as crenças, né? e elas estão lá bem para trás, né? Muitas vezes estão lá atrás. É, E foi. um outro atendimento que de repente você que te chamou atenção, tem alguma outra coisa assim que você, E tem vários, né? aham, você Nós tem, temos um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio de relacionamento, uhum, né? Onde nós equilibramos o relacionamento de duas pessoas, sim, né? Porque o que acontece no equilíbrio de relacionamento, primeiro, que nós trabalhamos as crenças em cada uma das partes, uhum, depois nós fazemos um trabalho, né, de conexão mesmo entre esses dois campos. sim, Eu me lembro que nós trabalhamos isso até com uma colega terapeuta, sim, né? Que tinha uma questão com o marido muito séria. E nós trabalhamos isso, inclusive eu entrei em substituição, porque neste processo a gente precisa de uma outra terapeuta para entrar em substituição a outra. uhum, Eu me lembro assim que eu via que o sistema dele estava totalmente desequilibrado em relação às crenças centrais. Então a entendi, gente equilibrou, fizemos todo o processo. sim, Quando ela chegou em casa, ela me falou, Marisa, foi tão incrível que naquele dia ele foi me receber, coisa que ele não fazia ah, anos. uhum, Aí ele foi me receber, abriu a porta e me deu um abraço. Eu fiquei paralisada. Ela falou que ela paralisou e ela, sabe quando te pega totalmente de de surpresa? surpresa, é, Foi totalmente surpresa. Ela falou: Nossa, eu nunca vi algo semelhante, né? Nunca vi algo semelhante. Então, é, assim, gente, são coisas muito dinâmicas porque elas estão além do nível da consciência, né? Então, ela está trabalhando aquilo que está no subconsciente, subconsciente. aquilo que você está emanando. Que às vezes a pessoa não percebe que ela está naquele padrão. As pessoas, quer dizer, como a gente só está 5% consciente, é claro que a gente vai perceber, né? Então a gente tá ali, a gente não percebe mesmo, a gente tá assim, simplesmente indo e aí, né? E a hora que você trabalha aquilo e você fala, nossa, eu não acredito que eu tava naquele padrão, não acredito que, né? Por quanto tempo eu fiquei naquele padrão e sem culpa, mas no sentido assim de olhar e falar, graças a Deus que pude arrumar esse padrão, de mudar e, né, colocar o que eu quero agora. Então é muito bom isso, é muito É bom a gente muito poder bom, é muito organizar a bom. casa, e eu falo, é até organizar a casa, né? Eu falo que o Psyche, assim, ele tem uma gama de protocolos, né? Você vê, o protocolo de mudança de crenças, que é o seguinte, identificar e alterar, que é a Sim, reprogramação. sim, Aí a gente tem esses equilíbrios, que são os equilíbrio, equilíbrios, né? sim. Que tem esse equilíbrio de relacionamento, e a gente tem um equilíbrio que nós chamamos, que eu acho que esse equilíbrio, para mim, é o mais potente do Psyche, que é a transformação da percepção. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando nós temos como nós vivemos um trauma, né? Porque esse protocolo é um protocolo de trauma. Uhum, Quando a gente vive um trauma,
Quando a gente fala que não existe tempo e não existe espaço, é que quando nós lembramos deste trauma, a nossa percepção é como se a gente estivesse vivendo aquela situação no momento presente, Exatamente. né? Uhum. Porque o que acontece é que aquilo gravou no nosso subconsciente Sim. como uma situação tão crítica, né? E Uhum. que nosso subconsciente, ele tem uma primeira grande missão, que é proteger nosso sistema, Sim. nos manter vivos, Vivo. né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Que é um programa arcaico de É, sobrevivência, é. né? Que é nos manter vivo. Então, quando você passa por um trauma, aquele programa, sabe aquele programa que ele fica rodando em prioridade? Sim, sim. Rodando em segundo plano, Aham. em prioridade? Então, todas as vezes que você chega perto Certo. de alguma situação Situação. semelhante, e Uhum. não precisa ser igual, pode ser Já, semelhante, já ativa. já ativa aquele programa, que é um programa de defesa, né? Sim. Porque Uhum. se ele tem a missão de te manter vivo, Exatamente. então vamos lá, ele está rodando em prioridade no nosso HD, e aí e a questão do trauma é uma questão não só do evento, mas tudo aquilo que envolve o evento. É como se você tirasse uma foto naquele momento, então. Tempo, local, pessoa, situação, sentimento. Gente, tudo Mesmo isso está emoção, imagina. registrado naquela É pasta. muito intenso, né? É muito forte, né? É muita intensidade. É muita intensidade para aquilo. Exatamente. Uhum. E aí o que acontece? Como aquela pasta ela está aberta, rodando em segundo plano, o que nós fazemos, e que, na verdade, a emoção, olha só, a emoção é a super bonder, é a cola. Ah, tá. Uhum. É a emoção. Então, porque você sentiu medo, ou você sentiu triste, ou você Uhum. se sentiu injustiçada, não Sofreu, sei, tem aham, um você sentimento sofreu, ali, dor, como né? uma dor, não é Dor. verdade? Um acidente, sabe Sim. aquele momento do É. medo que você Uhum. sentiu? Então, assim, esta emoção é a cola super bonder Sim. daquele caminho neural que te faz levar para aquela situação, né? Sim. Quando você muda a percepção daquela situação, Sim. porque, olha, às vezes essa situação aconteceu na tua infância, aquilo que você começou falando na sua live, no início da live, né? Você Criança fala, nós somos mais crianças. exatamente. Hoje a gente tem uma compreensão da situação de uma maneira diferente. Porém, Inteligência emocional diferente, né? exatamente. Então, Inteligência emocional diferente. Então, uma coisa que você sofreria lá, nesse momento, quando você passa, você não sofreria, né? Porque se sua inteligência emocional é diferente agora, né? exato. Então, assim, é aquela analogia que quando você é pequeno, você enfia o dedo lá na tomada e toma um choque, você É, chora. E exato. quando você está grande, você tem medo de botar um negócio na tomada. Sabe, você tem uma noção. Então, você sabe, você vai com cuidado, entende? Mas é exatamente essa analogia. Você não precisa mais ficar ligado àquela situação traumática nessa intensidade da emoção, Uhum. né? Então, e esse para mim é o protocolo mais potente do Psyche, né? Então, assim, quando a gente muda a percepção do evento que aconteceu há 30 anos atrás, é como se eu anulasse aquela pasta ou fechasse a pasta do HD, entende? Então, ela não fica mais rodando em segundo É, plano, ela sai de sim, cena e aí este trauma, ele já não faz mais tanto estrago uhum, na tua vida. exatamente. Porque sempre que ele acione o gatilho, você sempre vai reagir de uma forma, né? Às vezes mais. Infantil. Às vezes infantil. Aí o que que vai acontecer? Toda vez que você ativa, você fica reagindo sempre daquela forma instintiva, daquela forma, né, até mesmo de proteção mesmo. Então você, ou, né, às vezes você vai brigar com alguém, ou você vai, né, fazer Ou algo às, para se defender, né, daquela ou dor. às vezes, ou às vezes você não consegue ultrapassar isso, né? É como se fosse uma barreira para você ir além Uhum. disso. Porque lembra que se ele é um sistema que te protege,
ele é como se ele te fizesse parar ali e Sim. não permitisse que você caminhasse na sua vida, entende? Então, assim, gente, menina, é uma coisa assim tão Uhum, incrível. E a partir do momento em que você muda a percepção, faz com que essa barreira não exista mais na sua vida e você possa caminhar. uhum, Então, assim, se eu pudesse classificar, né, uhum, os protocolos de Psyche, eu colocaria este protocolo como o mais potente, que a gente fala que é a transformação da percepção de uma situação de estresse para uhum. um estado de paz Isso é de paz. e tranquilidade, Sim. né? Porque com a consciência que a gente tem, que eu acho que a gente vai passando pela vida e que a gente vai ganhando a consciência mesmo, Uhum, nós já somos capazes de avaliar os nossos riscos uhum. com a nossa própria, com o nosso próprio discernimento. É, Nós não precisamos mais destes programas que exatamente. nos limitam. Este é um grande programa limitador, Sim, na minha opinião, Dani. Então, assim, sim. este protocolo, para mim, e a gente sempre busca, sabe, algum trauma que tem com relação às questões que você gostaria de caminhar na vida e que não te permite seguir adiante. Então, este, para mim, é Sim, o. são muitas, as nossas experiências são enormes, né? A gente tem muitas vivências, né, ao longo da nossa vida aqui. Muitas experiências diferentes. Então é claro que em alguns momentos a gente vai ter algo que vai criar um trauma pra gente, né? Então, assim, isso é normal, porque a gente passa por tanta coisa, a gente tem tanta, né? Tanto Todos os dias, né, Dani? momento, todo segundo você tem uma coisa nova Todo acontecendo na sua segundo. vida, né? Então, Sim. assim, quem é que não tem traumas, né? E eu acho muito importante a gente olhar para essas questões internas nossas, né? E, Sim. assim, o autoconhecimento, ele é isso, ele é olhar, esse autoconhecer, perceber o que está te travando, o Sim. que te impede de seguir, o que te impede de ser feliz, né? O que te impede de prosperar, né? Então, o autoconhecimento é maravilhoso, porque ele vai te a gente vai descascando, né, aquelas camadas da cebola, né? Pensa numa cebola aí, a nossa Sim. vida, né? Todas aquelas camadas a gente vai adquirindo com a vida, né? E aí a gente vai descascando aquelas camadas lá pra gente ir chegando, né? E vai limpando, e vai ressignificando, e vai fazendo com que a gente possa seguir em frente, né? Porque, O que eu percebo hoje, o que eu vejo hoje, na verdade, como eu vejo o mundo neste momento, é que tudo está vindo a nosso favor. sim, É como se, é como se o universo falasse, olha, larga isso tudo. uhum, Você não precisa mais, né? É como se isso passasse a partir de agora a ser uma escolha nossa, é um despertar, né? né? É um Porque, despertar. hã? É um despertar, é um despertar. Mas é isso, Dani. Eu acho que é exato. O despertar nosso é o seguinte: as possibilidades existem. A Uhum, escolha está nas suas mãos. O poder está dentro de você. E uhum. para Sim, que tá. isso Vou aconteça, tentar. olha, gente, eu falo que o Psyche, na minha opinião, é uma das Uhum, potentíssima, sim, mas não é a única. não é a Eu única. falo que cada um tem algo que faz, é que eu falo que é feito sob medida, entende? Sabe aquela Sim, chave e a sim, fechadura, sim, né? Para cada chave tem uma fechadura. Eu sim, digo que o Psyche é uma fechadura, exatamente. entende? Que pode servir para um, pode ser que para o outro não, Uhum, e que por isso a gente não tem uma única técnica, a gente tem várias técnicas, exatamente. né? Várias técnicas que estão trabalhando hoje a Para reprogramação da mente ajudar subconsciente, as porque isso pessoas. já tá mais do que claro que é a mente subconsciente que manda a nossa vida e Sim, que são as crenças que atrapalham para que a gente chegue aonde cada um quer chegar, porque, de novo, o caminho é próprio, né, Dani? Aquilo que é bom para você não uau, é, mas individualíssimo o caminho. a escolha é minha, portanto, a É, escolha é sua, né? Mas assim, não é mais necessário ficar preso aos padrões, né? Aos padrões repetitivos, sabe? Não, a gente não tem mais necessidade de ficar onde a gente está, porque, ai, ó dia, ó Deus, azar, eu sou assim, vou morrer assim. Não existe mais isso. Então, existe uma possibilidade. Eu acho que essa possibilidade está disponível. uhum.
todos. E A Marisa, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas que quiserem conversar com você, eu vou deixar o número seu na descrição do Tá bom. vídeo e o WhatsApp seu e tudo mais. Mas o seu trabalho é presencial, mais presencial, ou ele é online presencial? Como que ele funciona? E Por vamos exemplo, lá. eu estava longe da Marisa, não tinha jeito, eu ia só para o Brasil para visitar ela e fazer isso, então ela me atendeu online. Né? Então, como que Sim. funciona? Algumas pessoas estão mais longe de você, outras estão perto de você. Então, como que você mais ou menos tenta. Não, na verdade, eu trabalho das duas formas, né? Tanto online quanto presencial. As pessoas que estão em São Paulo e que têm a possibilidade de ir, porque eu moro em Jundiaí, Certo. vou para São Paulo uma vez por semana, atendo em Jundiaí, atendo em São Paulo, atendo também online, eu tenho Sim. pessoas que atendem em Curitiba, do Rio Grande do Sul, Uhum. atende você, já atendi outras pessoas dos Estados Unidos também, né? Então, assim, é possível fazer a sessão online, sim. Nessa sessão, na sessão online, eu entro em substituição para fazer o teste muscular, né? Exatamente. Porque como a gente acessa a informação do subconsciente através da cinesiologia, então eu faço os testes musculares em substituição, então é possível, e aí a execução do protocolo é possível fazer, né, Online também. Uhum. online também. Então, das duas formas é possível atender, Daria né? certo. Uhum. E se, por exemplo, tem alguém que está assistindo, eu tô percebendo que tem que ter essa crença, essa crença, essa crença. Você pode vir com um tanto de crença para você? Ou você sempre tem que estar. É uma pergunta que às vezes as pessoas vão ter essa pergunta. Tem que tratar uma crença de cada vez ou não? Eu posso trazer várias crenças para você, jogar em você e falar assim, ó, tem tantas crenças. Pode ser assim também? Quantas Não quiserem, precisa, quantas não tem um quiserem. tanto de limite. Não, não Você tem. A só gente vai percebendo. fazendo, Aham. a gente vai fazendo. Normalmente a gente começa a trabalhar um assunto, Ah, né? sim. E aí, sabe aquela história quando a gente Um tema, traz um tema de casa, dever de casa, traz um teminha. tema, né? Falar tema prosperidade. Então Exatamente. vamos ver quais são as crenças que estão conectadas a este tema Aham. que possam, que Estar em podem você, né? Aham. ajudar. Sim. Isso, mas, por exemplo, tá bom, é uma crença num tema. Na verdade, é o seguinte, é o que quiser, é o que a pessoa Aham. tem, Sim, sim. entende? É sempre a pessoa que define, e enquanto a gente estiver na sessão, a gente vai transformando, não E tem. geralmente é 1 hora de sessão, 1 hora e meia, como é que é? A minha sessão é 1 hora e meia. 1 hora e meia. Uhum. Eu gosto muito de ter essa conversa antes e depois fazer os protocolos. Eu trabalho com sessão de 1 hora e meia. Tá. Uhum. E Gosto de ter sabe uma tranquilidade. coisa engraçada? Domingo passado eu tava na igreja. E aí, qual que era a história? A conversa? Crenças. A conversa foi crenças. Aí eu falei, ai, coisa mais doida é essa. E sabe, ela falou duas coisas que me chamou muito a atenção, assim, pulou. Geralmente as coisas pulam pra mim quando eu tenho que prestar atenção nelas. E aí uma das coisas que ela trouxe uma frase de uma pessoa aqui dos Estados Unidos que ele chama Harry Ford. Não sei se você conhece ele. Ele é um pensador. Harry Hã? Ford. É um pensador, né? Ele é um pensador. E ele Sim. fala assim: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de Você tem qualquer razão. modo você tá certo. Tá certo. Sim, sim, De sim. qualquer modo você tá certo. Esse é o Henry Ford, né? O Henry Ford, Aham. ele é o criador do Ford. Ah, tá. Da É, Ford. daquele Da carro Ford lá, Ford mesmo, do carro mas, Ford. né? Isso. É isso mesmo. Se você pensa que pode, ou se Pode, você não pode, você tem razão tá sempre. certo. É, porque é É, a crença. é a crença. Crença, né? E aí a crença limitante, aí uma das coisas que ela falou foi isso, que a crença limitante, ela você vai acreditar que quer dizer, você só vai parar de acreditar nessa crença, né? Quando você perceber que ela tá ali te limitando. E aí você pega ela, entendeu? Você capta ela, você assim, ela tá me limitando agora, então peraí, né? Porque quanto mais você tá jogando fogo ali, lenha na fogueira, mais ela vai ficar ali, vai crescer e ela vai, né? E aí o que a gente faz? A gente muda, quando a gente muda nossas crenças, a gente muda nossa mentalidade, a gente muda a nossa realidade. Né? Exato. E quando você muda tudo ao seu redor, Muda tudo ao redor, tudo ao redor. né? Então, Agora, você sabe que a grande questão, Dani, está ali.
que é essa pergunta que eu sempre digo, como mudar isso? Né? Uhum. Então, assim, é tão mágico a gente saber que é possível mudar isso, e é indolor. É fácil, é indolor, é rápido. Exatamente, é indolor, pelo amor de Deus. É muito incrível, sabe? É, Isso é, para mim foi libertador. Para mim, assim, quando eu consegui entender o como fazer, eu falei, pronto, agora acabou. Sabe qual é a minha missão agora comigo? É descobrir o que eu tenho de crença, né? Porque no exatamente. momento em que você descobre quais são as crenças que estão te limitando, ou Limitando. quais são as crenças que estão ditando a sua vida, olha como é forte Uhum. isso. É, Você tem a possibilidade de mudar, exatamente. né? Então, estar consciente, na minha visão, que é esse momento em que a gente tem que parar para estar consciente na sua Exato. vida, é Uhum. fazer estas análises, né? O que eu Exatamente. não quero mais na minha vida? O Uhum. que eu quero mudar na minha vida? Como é que eu quero que a minha vida seja? Sim, Né? Então, basta transformar as crenças, né? exatamente. No momento em que você transforma as crenças, E você muda a sua você realidade. abre todas as possibilidades para você chegar onde você quer ir. Que Exatamente. bacana, Dani, que você entende? Quer dizer, ela trouxe a consciência da crença, mas aí a pergunta que se eu tivesse lá, eu falava, mas como é que eu faço isso? É, como que eu mudo tudo isso? Né? Essa é a grande resposta, né? E a resposta está aí, gente. Psyche é Nós uma temos das. Psyche, nós temos ajuda, nós temos ferramentas, né? Que Isso. podem. A PNL também é uma outra, né? PNL é uma das. A hipnose É, é uma hipnose, delas. é para tudo E reprogramação, né? Tudo para tudo, reprogramação. todos Então, às são vezes, é processos claro, de. né? A gente está trazendo o Psyche, mas de repente para você dar mais certo a PNL, eu já não dei certo com a PNL. Eu já não dei certo, porque para mim é muito tempo que gasta para poder fazer todo o trabalho. E aí eu falei, não dá certo. Mas olha, se eu tiver mais dois Não, minutinhos, podemos, Dani, podemos. olha só. O próprio Robin, ele começou com o PNL. Ah, tá. Uhum. Ele também estudou a hipnose. Sim. E ele diz o seguinte, que ele era inconformado com o resultado, Ah, porque ele percebia que o resultado, sabe qual era? 15%, ah, tá. Não era no tão máximo. rápido, tão. No máximo. É. Por quê? Justamente por conta daquela diferença da potência da mente consciente e subconsciente. Ah, Lembra tá. dos Sim, computadores? sim, sim. Né? Então, é como se você fizesse um caminho do consciente para o inconsciente. O Psyche, ele trabalha direto na Sim, no reprogramação subconsciente. de crença. Uhum. É. Já vai. Então, a PNL tem essa questão. É. E ele falava, nossa, isso para mim era insuficiente. O Sim. resultado para ele era insuficiente. E Uhum. aí, na verdade, o Psyche, ele recebeu, né? Ele foi intuído, Sim, sim. ele foi intuído, né? Então, todos esses protocolos do Psyche vieram para ele em meditação. Sim. Uhum. Então, o Psyche veio intuído, Veio, né? veio. E é exatamente este momento, Dani, que eu percebo que essas ferramentas estão vindo para nós. Exatamente. Para dar uma ajudinha aqui. Para dar uma ajudinha aqui para gente, né? Vamos, vamos lá, vamos ajudar a gente aqui a limpar, a desprogramar, né? E a gente não precisa viver uma vida, né, com falta, com Limitações. limitação, e a gente mesmo que criou em algum momento, É mas a verdade. gente pode Não desquitar. importa quem criou, né, Dani? Não É, importa, não exatamente. importa. Então, assim, ó, a gente tem agora as ferramentas, então eu trago Marisa para vocês, pessoal. Se vocês Obrigada. sentirem, né, de consultar com a Marisa, eu vou deixar o WhatsApp dela na descrição do vídeo, aí vocês, né, fazem um contato com ela. Acho que eu fiz umas 3 sessões com você, ou duas, eu não lembro mais. Foram duas, Dani, Duas. duas, Ah, a duas. gente precisa fazer a terceira. Porque tem sempre coisa que a gente olha e fala, isso aqui tá uma programação aqui, isso aqui não tá legal, vamos desprogramar isso, vamos, né, vamos colocar o que a gente realmente quer, né? E aí, observa agora, de agora em diante, né? Quais são os padrões, o que você tem na sua vida que você não tá legal, que você quer mudar, né? E traz isso para uma consulta com a Marisa para que você possa aí
tirar essas crenças que estão te impedindo, que estão te puxando o freio de mão aí para não deixar você ir adiante, né? E aí você vai ver que as coisas vão começar a fluir novamente, né? Que elas vão caminhar, porque a gente tem um monte de coisa rodando no plano de fundo aí, né? Tem Temos. bastante programinha rodando no plano de fundo, né? E aí, como é que faz? A gente precisa limpar isso, né? Precisa fazer, zerar e para poder seguir em frente, né? É claro que em algum momento a gente pega outra criancinha que ia ali, né, Marisa? Mas a gente vai lá e limpa de novo e tá tudo certo, né? Fazer as nossas escolhas de É, vida, né? exatamente, Né? Fazer exatamente. nossas escolhas. É É. isso. Obrigada, Obrigada, Dani. Marisa, Nossa, gratidão muito por esse obrigada. momento, que Gratidão. tenha ajudado muitas pessoas, né, a poder conhecer essa ferramenta nova, e que as pessoas possam aí perceber que elas têm para limpar, que elas têm para mudar, que cada um vai saber exatamente, tá? Através dessa live aqui a gente trouxe algumas coisas, algumas dicas, vocês vão saber exatamente o que fazer, e aí é só convidar, comunicar com ela que ela, né, atende vocês e aí as coisas vão com certeza tomar um outro rumo. Toda vez que a gente limpa nossas crenças, a gente, né, muda a nossa realidade, né? Muda a mentalidade nossa, muda a realidade e aí as coisas fluem de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, boa noite para vocês. Obrigada, obrigada Marisa por estar aqui. Todas as coisas Obrigada. que você trouxe pra gente foi de muita luz. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tchau.